Shalom, eu sou Flávio Teles, criador do canal Or Torá, Luz da Torá. Hoje nós estaremos fazendo um comentário dentro da Parashá Bo, que se encontra no versículo 48 do capítulo 12 do Sefer Shemot, o livro de Êxodo. Esse material ele tem por objetivo esclarecer sobre se é permitido a um não-judeu participar do Seder de Pessa, tendo em vista que em muitas comunidades, não só no Rio, mas também em todo o Brasil, há algumas restrições de um não-judeu participar do Seder de Pessa. Então as pessoas que seguem uma visão judaica, uma visão do judaísmo quanto à observância, criam esse tipo de restrição ou de dificuldade. No entanto, o que resta saber é se o judaísmo ou a parte jurisprudencial, a halahá judaica, ela ensina esse tipo de coisa. E esses ensinamentos são feitos com base no versículo 48, principalmente o versículo 48, o capítulo 12 do Sefer Shemot, o livro de Êxodo, que diz: porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então chegará e celebrará, e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Geralmente a pessoa ela pega esse texto da forma como se encontra dentro das versões aportuguesadas e então aplica um tipo de doutrina dentro de tal comunidade. Há comunidades que inclusive proíbe um visitante de participar do evento de Pessa, da festa de Pessa durante esse período, por ele não ser um frequentador assíduo ali daquela congregação. Então, se você não faz parte, não participa dos Shabbatot semanais, então a pessoa ela fica praticamente vedada. Um convidado praticamente fica impossibilitado de participar porque ele é um estrangeiro, ele é considerado um estrangeiro. No entanto, há algumas observâncias que nós devemos fazer dentro desse texto. O versículo 48 em hebraico ele traz assim: Vehiagu itirage veasapesala Adonai himol lo kauzacha veiazikra lasot vehaya que ezra haaretz vehol areu lo Yahol Bo. Ou seja, o texto ele vai dizer, logo no início do versículo, nós temos aqui uma questão que contraria radicalmente aquilo que nós temos nas versões aportuguesadas. Pois em hebraico é feita uma discriminação de estrangeiro para estrangeiro. O texto em hebraico ele diz que, e se peregrinar contigo um ger, né? Um ger. Então, esse estrangeiro que aparece no versículo 48 é um peregrino, uma espécie de peregrino, um ger. Né? A expressão ger, ela dá origem à expressão um guiurim, né? Ou um gerim, é um convertido, é a pessoa que está fazendo aquele processo de conversão, a qual dentro do judaísmo nós chamamos de naturalização, aquela pessoa que então ela está se naturalizando judeu. Algumas comunidades judaicas que seguem até mesmo uma linha messiânica, elas às vezes impõem algumas condições que para uma pessoa participar do Pessa, ela tem que fazer a circuncisão, fazer a Brit Milá. E muitas das vezes essas pessoas que vão fazer a Brit Milá, elas não têm o menor conhecimento de Torá, não têm o menor conhecimento da halahá, e elas são praticamente obrigadas, por conta de tais lideranças, criando assim uma situação totalmente incompatível com a Torá. Porque o ger era uma pessoa que estava familiarizada com os padrões culturais, com os valores, com a Torá. Então, para ele participar de Pessa, bastava tão somente fazer a Brit Milá, fazer então a circuncisão. Não era uma Brit Milá feita em alguém que era um total desconhecido, mas sim alguém que já estava familiarizado com os padrões e os valores e a própria Torá do povo do Eterno. Então, para ele, era apenas fazer isso. O versículo 45 do capítulo 12 vai dizer assim: o estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Esse estrangeiro que aparece dentro do texto aqui, o Toshav Vessari, já é um tipo de estrangeiro que não é um habitante, uma pessoa que não está tão bem familiarizada com os padrões culturais quanto o ger estava. Então já se trata de uma pessoa diferente. No versículo 45 nós temos Toshav Vessari Lo Yahol Bo, ou seja,
habitante e o assalariado não comerá dela. Dela quem? Da oferta de peça. Observem que o habitante aqui, o Toshav Vessari, se trata especificamente de um tipo de morador daquela região temporário, que estava ali temporariamente, e essa pessoa era um incircunciso. Isso não significa necessariamente que essa pessoa não poderia participar do sede de peça, ou seja, daquele jantar cerimonial, aprendendo ali na mesa, junto com as pessoas à mesa, os valores, os ensinamentos, né, os motivos, os significados de cada elemento. Então o texto, de forma nenhuma, ele diz isso. A pessoa ela poderia participar e pode participar do sede de peça. O judaísmo não ensina contra isso. E nós vamos ver que não ensina. A Torá não ensina e a jurisprudência judaica também não ensina. Agora, o que um Toshav e um Toshav Vessari, esses dois tipos de estrangeiros, não poderiam fazer era de comer o sacrifício de peça, o Korban Peça. Conforme nós vemos aqui no versículo 45. Lo yahol bo, não comerá dela. Ou seja, a oferta de peça, ela é vedada para uma pessoa que é um incircunciso. Agora, o sede de peça não. Você pode participar do sede de peça se você faz parte, conhece uma família judia, uma família judaica ou uma comunidade e você foi convidado por alguém de lá de dentro, ou se você conhece alguém lá de dentro e quer participar. Você pode sim perguntar se pode, e se essa pessoa é um conhecedor da Torá, logicamente que ele vai deixar você participar. Se nós estivéssemos no templo do Beit Hamikdash, ou seja, houvesse o templo e a ordem sacerdotal estivessem ativa ainda ofertando e sacrificando, logicamente que você seria apenas impedido de comer do Korban Peça, do sacrifício de peça. E o que nós devemos observar que ao incircunciso, ao Toshav Vessari, ainda temos o Zar, que é o estranho. Não estava vedado a ele somente o Korban Peça, mas qualquer outra santidade. No Sefer HaMitzvot, no mandamento 126 e 27, nós temos a proibição de um estrangeiro, um incircunciso, comer do Korban de peça. No Sefer Vaikra, no capítulo 22, o versículo 10, temos assim: também nenhum estranho, ou seja, um zar, comerá das coisas santas, nem o hóspede do sacerdote, nem o jornaleiro comerão das coisas santas. Então esse hóspede aqui e o jornaleiro é justamente um Toshav Vessari. O Sefer HaMitzvot vai chamar de Ger Toshav, esse hóspede aqui, que é um hóspede da casa de um Kohen. Então, mas que não era circunciso, mas era alguém que já observava dentro da visão jurisprudencial judaica as chamadas 7 leis noáticas. Então, a eles estavam vedado a possibilidade de comer das coisas santas. As coisas santas aqui, segundo a visão jurisprudencial judaica, se refere a teruma, ou seja, que são aquelas ofertas direcionadas para o sacerdote, para o Kohen, derivados de cereais, né, de todos os tipos de cereais. Então, o Sefer HaMitzvot, Ramban, ele vai dizer que a proibição de um circunciso ela não está explicitamente dentro da Torá, mas elas foram feitas com base em uma Gezerah Shavá, ou seja, Gezerah Shavá é um método de interpretação a qual você utiliza duas passagens, faz-se analogias entre essas duas passagens e daí então se extrai uma lotacé, uma outra proibição. Então, ao incircunciso é vedado, há uma impossibilidade de ele comer de qualquer coisa santa. Não só o sacrifício de peça, o Korban de peça, mas qualquer outra santidade. Então, mas isso não significa que ele não possa participar do seder de peça. Então, ele pode participar do seder de peça? Pode participar do seder de peça. Se houvesse o cordeiro de peça, ele poderia comer? Ele não poderia comer. Isso segundo o judaísmo, segundo a Torá, segundo a visão jurisprudencial da Torá, ou seja, segundo aquele judaísmo puro,
conforme ele foi feito de uma forma boa, com base unicamente na Torá e numa visão totalmente coerente dos Rahamim, dos sábios. Espero que os irmãos tenham compreendido. Fiquem na paz, um forte abraço. Não deixe de se inscrever no nosso canal, de compartilhar e curtir os materiais que nós temos disponibilizados no Or HaTorá. Então, um forte abraço para vocês. Quero já desde já desejar um Hag Sameach. Nós estamos precedendo aí aos dias de Hag Hamatzot. Que o Eterno venha abençoar a vida de cada um de vocês. E até o próximo material. Shalom, shalom.